É impossível, gente. Possível. Não tem como. Por isso que ninguém vai ganhar a tríplice coroa aqui. Nessa configuração de calendário, esquece. Não, irmão. e tem outro milagre. Que é o problema da CBF não fazer futebol. A CBF não faz futebol, a CBF faz política. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Vocês vão se recordar que há poucos dias, antes do jogo contra o Fortaleza, a gente trouxe a informação que o Red Bull Bragantino fez uma proposta ao Flamengo para comprar o Matheus Gonçalves por 5 milhões de euros, comprando 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo recusou, ainda mais tendo em vista que o Flamengo, enfim, pensa, na verdade, em uma venda muito melhor para o exterior. E aí o Matheus Gonçalves jogou contra o Fortaleza, inclusive o Fortaleza foi um clube que também tentou a contratação do Matheus Gonçalves por empréstimo. O Flamengo recusou, alegando ao Fortaleza que a qualquer momento poderia vender o jogador porque estava esperando uma proposta de venda. O Zenit tentou envolver o Matheus Gonçalves na negociação pelo Claudinho, porque o Zenit gosta muito do Matheus Gonçalves. Isso é informação. O scout do Zenit acompanha o Matheus Gonçalves há muito tempo. E aí ele foi bem contra o Fortaleza, jogou bem, beleza. E agora, poucas horas atrás, o Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo para adquirir o Matheus Gonçalves. Lembrando que o Matheus Gonçalves jogou pelo Red Bull Bragantino na temporada passada por empréstimo. Embora não tenha sido titular, mas teve boas atuações. Sempre que foi acionado, ele deu conta do recado. E o Red Bull Bragantino, a diretoria, a equipe de scout da empresa gostam bastante do Matheus Gonçalves. Vene, qual é a nova proposta? Eu sei, mas a pedido da fonte eu não posso revelar ainda. A fonte só liberou dizer que eles aumentaram o valor, melhoraram um número. E outra situação que a fonte me passou não é compra dos 100%. Eles melhoraram o número e também aumentando o percentual dos direitos econômicos que eles poderiam adquirir. Ou seja, a proposta que antes foi de 5 milhões de euros por 50%, agora é pegando um percentual maior, em torno de 80%, com valores bem maiores. Agora o Red Bull Bragantino conversa com o Flamengo. Os representantes do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, estão negociando essa situação entre os clubes. E, de fato, o jogador pode ser vendido a qualquer momento. Ele está relacionado para pegar o Criciúma. O Lohan não foi relacionado por opção técnica do Tite. Opção técnica. O Tite não quis relacionar o Lohan. Ou seja, o Lohan, que em determinado momento estava em alta, agora está em baixa. E o Matheus Gonçalves, que em determinado momento estava em baixa, agora está em alta com o técnico Tite. É o Tite. Ele sabe trabalhar muito bem nos bastidores. Vamos ver qual será a resposta do Tite quando ele for questionado sobre Lohan na entrevista coletiva de hoje. Mudando de assunto, vamos falar de Marcos Antônio, que está a caminho do São Paulo. O Flamengo negociou com a Lazio durante 40 dias, mais ou menos, e não conseguiu a contratação desse jogador. E o São Paulo, em 24 horas, conseguiu a contratação desse jogador. E eu estava inquieto, porque eu não conseguia entender o porquê da Lazio topar emprestar para o São Paulo e não topar emprestar para o Flamengo. Eu não sosseguei enquanto eu não descobri a resposta para essa pergunta. Inclusive vocês que sempre me param na rua por aí, eu tenho um sonho de ser jornalista, me dá uma dica, seja curioso, seja muito curioso. Vocês precisam ser curiosos, porque a curiosidade vai te ajudar bastante em muita situação dentro do jornalismo esportivo. Hoje, por exemplo, eu estava na manhã, como eu faço todo santo dia, fui à academia. Eu amo fazer exercício, todo mundo me conhece, sabe muito bem disso. Eu estava lá fazendo a minha bicicleta, minha bike indoor, spin, enfim, como quer que você queira chamar. E eu pensei, cara, eu vou mandar mensagem para o diretor da Lazio. Mandei para esse dirigente da Lazio. Primeiro pedido dele, ele me perguntou, vem cá, você é o Vene Casagrande? Eu ando lendo suas notícias sobre a Lazio, sobre outros clubes. Falei, sim, sou eu, me apresentei, beleza. Ele falou assim, primeiro pedido, não bota o meu nome em lugar nenhum. E aí ele foi e me explicou a situação. Ele me disse o seguinte, eles, no caso o Flamengo, apenas falavam os números. Nunca nos enviaram um papel timbrado do clube.
era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, nós aceitamos, ele, o jogador, aceitou e fechou. Foi isso. Foi exatamente isso. E aí eu questionei, beleza, isso o Flamengo durante 40 dias? Sim, durante 40 dias o Flamengo não enviava nenhum papel. Eu preciso ser justo, o Flamengo tem esse modus operandi mesmo. O Flamengo só bota no papel depois que o clube e os empresários dão ok na palavra, e aí o Flamengo vai e envia o papel para evitar que esse papel, que essa proposta oficial seja utilizada como, enfim, leilão para outras situações. Eu até entendo em determinados casos, mas nesse caso do Marcos Antônio, isso é amadorismo total. Parece até que o Flamengo achava que a Lazio estava blefando a todo momento, dizendo que outras propostas estavam chegando. O São Paulo correu para contratar o Marcos Antônio porque o São Paulo está com necessidade para a posição, porque o Alisson se machucou, só volta ano que vem. Eles estão com jogadores lesionados e essa posição eles precisavam reforçar. O que o São Paulo fez? Entrou em contato com os empresários, entrou em contato com a Lazio. Ah, é isso que vocês querem? Beleza, a gente bota no papel, pronto. E foi exatamente isso. De quinta para sexta, o São Paulo fechou tudo. O Marcos Antônio desembarca amanhã, domingo, lá em São Paulo, para se apresentar ao Tricolor Paulista. E esse mesmo dirigente me falou qual foi o acordo com o São Paulo. Senta aí. Esse mesmo membro da diretoria da Lazio que me disse que o Flamengo nunca enviou um papel tibrado e me confirmou detalhes do acordo com o São Paulo, me confirmou detalhes do acordo. Opção de compra de 4,8 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor vai se tornar obrigação de compra se o Marcos Antônio jogar, e jogar é só entrar em campo, tá? Em 50% dos jogos do São Paulo durante o período de empréstimo. Então, é uma opção que se torna obrigação. Basicamente, o modelo de negócio que o Flamengo estava tentando fazer com a Lazio. Mas sabe qual é o problema? O Flamengo nunca botou no papel. E a Lazio só queria o papel. Isso expõe o amadorismo total que é hoje dentro do departamento de futebol do Flamengo. Lê-se Marcos Braz. Marcos Braz é amador, gente. Vice-presidente de futebol do Flamengo, amador. Esse mesmo Marcos Braz fez o Flamengo passar vergonha na Rússia, dizendo que o Flamengo estava negociando com o ex-presidente da Rússia, hoje atual presidente do Zenit. E não era essa mesma pessoa. Eles só têm o mesmo sobrenome. Então, as negociações no Flamengo se tornaram amadoras. Várzea. Total. E eles estavam enchendo a boca para dizer que estavam negociando com o Marcos Antônio. E o São Paulo, em um dia, acertou a contratação desse jogador. Em um dia. Ah, mas os valores são altos. Não, sabe qual foi a proposta do Flamengo? Empréstimo com obrigação de compra, por meta, basicamente essa mesma meta aqui, de 4,3 milhões de euros. A diferença de 500 mil euros que o São Paulo botou. 500 mil euros. Essa foi a diferença. Então, na boa, não tem como mais defender as pessoas que estão à frente do departamento de futebol do Flamengo. Eu acho o Bruno Spindel um cara muito bom em negociação, mas muito bom. Esse aí, talvez, seja uma boa o Flamengo manter. Agora, Marcos Braz, esquece, amador total. É uma coleção de amadorismo que o Flamengo vem protagonizando nessa janela de transferência. Agora, a insanidade, a gente viu ali o calendário dos dois, 21 dias, 22 dias, com uma sequência maluca de jogos, só clássico, decisões, 3 competições. Sim, em 22 dias, Palmeiras e Flamengo podem ficar fora, na verdade, não de duas, né? Porque Flamengo e Palmeiras, um dos dois vai passar. Mas no pior cenário, quem foi eliminado da Copa do Brasil pode também cair na Libertadores. Sim. E num espaço de 22 dias ficar fora de 2 competições importantes no ano. E ainda assim, se complicar no Brasileiro, caso tenha priorizado. Isso tem reflexo no Brasileiro, claro. E isso só acontece porque nós temos um calendário como esse. Essa sequência de jogos
se nós não tivéssemos 4 meses para campeonato estadual, ela poderia ser muito melhor distribuída ao longo do ano. Mas ela está achatada em 22 dias, porque o calendário é desse jeito. E a gente só reclama. A gente só vê reclamação. Eu não tenho poder de mudar. Eu não tenho a caneta da CBF. Coisa que a CBF faz política. Eu não tenho a caneta da CBF, eu não tenho a caneta das federações e não tenho o poder de influência dos clubes. Eu só posso aqui reclamar. Os clubes podem iniciar um movimento para mudar isso. A CBF pode olhar para isso e falar, pô, vou tratar melhor meu produto. Falamos ontem aqui, Botafogo e Palmeiras fizeram um grande jogo. A prova de que o futebol brasileiro tem condições de oferecer um belo produto. Belos produtos, a Copa do Brasil é mais um deles. Mas do jeito que é tratado, fica difícil. Botafogo e Palmeiras, o jogo de quarta é mais exceção do que regra. Não dá para jogar no nível que os times jogaram, na intensidade que os times jogaram na quarta-feira, toda semana, com esse calendário da CBF. Você acha que nesses 22 dias o Palmeiras vai repetir, e o Botafogo também, eles vão repetir o nível de atuação que tiveram na quarta-feira, nessa sequência maluca? É impossível, gente. Não tem como. Por isso que ninguém vai ganhar a tríplice coroa aqui. A não ser que aconteça um negócio muito sobrenatural. Mas para alguém ganhar as 3 competições, nessa configuração de calendário, esquece. Não, irmão. E tem um outro milagre. A gente tá olhando muito para Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que tem vários que se impactam. Por exemplo, Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio também estão em 3 competições. E se a gente tá falando lá em cima de se complicar... Estando no rebaixamento. Isso que eu ia falar agora. Se a gente tá falando lá pra cima, se a gente tá falando, não, você não pode perder ponto, senão você perde a liderança. Os dois estão na zona de rebaixamento, estão o Corinthians na Sul-Americana, o Grêmio na Libertadores, também vão ter esse mesmo calendário achatado, sem poder poupar uma vírgula de suor no brasileiro. Porque Flamengo, Palmeiras e Botafogo, ou Bahia, até o Bahia, podem pensar assim, tá, beleza, vamos botar, o Jorge falou muito bem aqui, a fisiologia vai estourar esse jogador, vamos tirar. Corinthians e Grêmio não podem fazer isso, porque eles estão na zona de rebaixamento. E aí, piora, e com um elenco muito mais curto, piora o nível de futebol, que já não é bom, e piora o campeonato brasileiro como um todo, cara. É desesperador quando a gente vê uma sequência dessa aqui. Isso aí não tem jeito. Isso daí é toda vez, repito, toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão entre o que é melhor para o futebol e o que é melhor para a eleição da CBF, ela vai escolher a eleição da CBF, gente. Ponto. Que é o problema da CBF não fazer futebol. A CBF não faz futebol, a CBF faz política. Ponto. Toda vez que ela tiver que tomar essa decisão, ela vai votar no que dá voto para ela. E com aquela composição safada de que os votos só das federações estaduais elegem o presidente da CBF. 27 vezes 3 contra 40 vezes 2. Então, assim, pô... É que eu acho que assim... Não tem muito mais que a gente falar. Não tem. É a gente patinar aqui. Quem deveria se importar com isso não se importa. O que fazer? Tudo bem, é verdade. Os clubes não têm a prerrogativa de aprovar o calendário. Chega e fala assim, não vamos entrar em campo. Mas não, ninguém quer fazer. Só vai... Tem que ser radical assim? Tem. Que a CBF não vai fazer. Porque toda vez que ela tiver que tomar uma decisão entre futebol e política, ela vai escolher política. Porque é isso que mantém esses caras lá. O que mantém esses caras lá, esses caras na CBF, não é o clube estar satisfeito. É a federação estar satisfeita. Então, assim, isso, não tem jeito. Porque eu fico pensando assim, essa é a grande rivalidade aí dos últimos anos, né, Palmeiras e Flamengo. E eu acho que até por aquilo que eles conquistaram e têm capacidade de conquistar, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, com todo o respeito à Copa do Brasil, mas eu acho que é a terceira opção deles. Dos dois. Sim. Libertadores, claro. Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Até porque o grande atrativo da Copa do Brasil, que são os 80 milhões lá, são importantes para Flamengo e Palmeiras, mas não mudam a vida, né? Exatamente. Os dois vão ano que vem, com o Super Mundial no meio do ano, vai ser a quarta. Os dois vão faturar, os dois terão receitas de mais de bilhão, com B mesmo, terão receita de mais de bilhão. Então os 80 milhões da Copa do Brasil são bons, mas não são diferenciados. Então é a terceira para os dois, né? Então, e aí em cima disso, aí eu fico pensando, diante dessa rivalidade, como é que você vai poupar para um confronto como esse? Mesmo sabendo que é a sua terceira opção ali de título e tudo mais. Mas como é que você vai poupar? Aí você vai lá, joga no Maracanã, toma um 4-0 Palmeiras.
Entendeu? Eu acho que é uma parada também que sai um pouco também só dentro das quatro linhas. Mas aí tem outro lado. Aí você estoura um jogador às vésperas de um confronto de mata-mata de Libertadores. A torcida vai te cobrar da mesma forma. Pô, mas não era pra poupar. Das três é a competição menos eu acho que importante. É curioso. Meio que assim, tudo vai estar errado. Eu acho que vai ter nesse cenário. Já diria aquele do BBB lá. Claro. Se eu falo, tô errado. Se eu não falo, tô errado. Nesse momento, eu acho que você tá errado. Mas é que a solução era o Caio. Solução você não fecha agora? Solução agora. Tite chega pro Abel, ou o Abel chega pro Tite e fala, ó, vamos de reservinha? Vamos de reservinha? Vamos falar assim, ó, os dois com sub-20? Vamos, beleza. Mas olha só. Isso aí me lembra um negócio que tinha antigamente no Rio. Existiam duas rádios que eram líderes de audiência do futebol. Eram duas rádios grandes e as demais ficavam muito atrás. Aí na semana de definir qual jogo cada rádio ia fazer, um coordenador de uma ligava para outro. E aí, domingo? É o Flamengo ou o Vasco? Ah, nós vamos de Vasco. Tá bom, nós vamos também. Falava assim, extraoficialmente assim. E aí, vocês estão pensando em fazer o quê? O Fluminense ou o Botafogo no sábado? E acho que é o Botafogo. Que narrador você vai botar? Era tipo isso. Vai com o time grande. Rolava um negocinho assim, meio... Fica a dica aí. Só já ouvi essa pra história. Colocar, tomar essa decisão friamente, tu tem que ter culhão pra fazer. Sim. Eu acho que hoje o Abel poderia fazer. O Tite acho que ainda não tem no Flamengo costas largas pra fazer. Mas o Abel poderia chegar e falar assim... O Tite não fez no estadual. Exatamente. Com Libertadores rolando. Exatamente. Então assim, mas tem um ponto que é, os dois têm exemplos muito bem sucedidos recentes de quanto cair na Copa do Brasil foi importante para sucesso posterior. O Flamengo de 19 talvez não fosse o Flamengo de 19 se o Flamengo tivesse passado do Atlético Paranaense nos pênaltis. Porque o Flamengo, o Jorge Jesus começou a trabalhar e começou a render o time do Flamengo num outro nível de excelência depois que caiu da Copa do Brasil. Ganhou espaço para treinar, né? Ganhou espaço para treinar, para trabalhar. O Abel, logo que tinha chegado, quer dizer, no ano seguinte, né? Ele chega em 20, no ano seguinte cai pro CRB, que na época foi um pandemônio, um absurdo, não sei o quê. Teve gente que pediu pra mandar o Abel embora. Teve gente que pediu pra mandar o Abel embora. É importante lembrar disso. Aí é que eu digo, né? Ninguém, na hora, o cara quando acertou, beleza, não fala, mas também quando errou, o cara... Teve gente que pediu a cabeça do Abel porque foi eliminado pelo CRB. E ele conseguiu montar o time que ganhou a Libertadores no fim do ano. Então, assim, você tem exemplos de que um vai ser eliminado e vai ser ruim? Claro que vai ser ruim. Mas ali você pode tirar uma coisa boa de uma possível, de uma eliminação. Que é certo que vai ter uma eliminação, né? Sim. É certo, vai ter uma eliminação aí. Então assim, você pode tirar coisas boas ali dentro da maluquice que o Jorge Igor colocou aqui de calendário. Para os secadores de plantão, eu só tenho uma coisa para dizer. Na verdade, eu vou ler aqui na matéria. Arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem. Ou tocar na bola com um objeto. Isso aqui caracteriza um pênalti. Então, meus amigos secadores, chora mais. Mas que foi interessante foi. Eu confesso que eu também, na minha vida inteira, nunca tinha visto um lance parecido com esse. E o mais interessante é que o árbitro estava muito ligado na regra. Assim que aconteceu o lance, ele não pensou duas vezes e marcou. Isso foi muito bom porque não deixou margem para especular em nenhum tipo de erro, pro tal do Varmengo que gostam de falar, né? Mas fica aí mais um aprendizado nesse futebol gigantesco. E como nem tudo são flores, apesar do Gabigol ter entrado e ter feito o seu gol novamente aí com a camisa do Flamengo, ele tinha que ter falado uma besteira, né? Gabigol simplesmente falou isso aqui, ó. A minha vontade, todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. E aí ele novamente está trazendo uma situação passada para o presente. Continuando, não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, como um ídolo. Ou seja, ele está dizendo aqui novamente que a diretoria vacilou com ele, com os acordos que fizeram de renovação de contrato e depois deram para trás. Cara, sinceramente fica difícil defender o Gabigol. Eu, como torcedor do Flamengo, como admirador do futebol dele, que faz parte da história do Flamengo, gostaria que ele renovasse. Mas ele tinha que simplesmente ficar quieto e jogar o seu futebol, assim como ele fez hoje. Marcou o gol novamente e ele tem que ir fazendo isso até acabar o contrato.
porque assim ele vai mostrar serviço. E quem sabe isso faça com que a diretoria apresente um contrato novo e interessante para ele. Não vejo motivo algum dele dar uma resposta dessa na imprensa, principalmente porque a torcida naquele momento estava gritando o nome dele e pedindo a renovação de contrato. Então, Gabigol, ajuda a gente, meu filho, por favor. Bom, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, Botafogo ganha de 1-0 do Internacional. E agora a gente tem que secar o Palmeiras aí contra o Cruzeiro para que eles venham a ter uma derrota. O Flamengo está 1 ponto na frente aí da tabela em relação ao Palmeiras, e com uma derrota do Palmeiras, o Flamengo permanece à frente. Caso haja um empate entre Palmeiras e Cruzeiro, eu acho que o Flamengo ainda continua na frente, mesmo empatado em pontos, por conta de saldo de gols, se eu não estou enganado. Mas esses 3 pontinhos aí vieram na hora certa, muito importante para o Flamengo estar bem, continuar bem na tabela, porque a sequência vai ser pesadíssima. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande e para o de Placa. E se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai nesse link aqui da descrição e dá uma conferida no canal da rapaziada. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar muita informação, muita notícia atualizada e de qualidade. Não esquece também de deixar o seu like para dar aquela moral para a rapaziada. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.